Mais uma vez agradeço a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo com o Carlos Eduardo Bortotti, gerente da unidade Paysandu da Cocamar. Vamos estar falando dos desafios da agricultura. O Carlos, que é colaborador da Cocamar há 17 anos, há 9 anos é gerente de unidade, gerenciou as unidades de Congonhinhas, Nova Fátima, Ivatuba e atualmente gerencia Paysandu em conjunto com o Dr. Camargo. Ele é graduado em processamento de dados e ciências contábeis e tem MBA executivo. Carlos, muito obrigado. Se você quiser dar uma saudação inicial para o pessoal, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo agora, aos cooperados da Cocamar, aos produtores de toda a região, aos colaboradores da Cocamar, que está prestigiando aqui essa live, e aos demais interessados também no assunto que será aqui abordado. Carlos, eu li um pouquinho aqui do seu currículo, mas o currículo sempre é mais frio, né? Eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho da sua história, qual que foi essa trajetória para chegar até na função que você está hoje na Cocamar, por favor. Ok. Bom, eu entrei na Cocamar em 2003, lá na função de auxiliar administrativo na unidade de Ivatuba. Trabalhei por volta de 2 anos como auxiliar administrativo em Ivatuba. Recebi uma proposta para fazer o trainee para supervisor administrativo. Fiz o processo de seleção e virei um supervisor na unidade de Autônia, lá quase na divisa lá com o Paraguai. E fiquei 2 anos, mais ou menos, também como supervisor de Autônia. Durante esse período foi quando eu comecei a me especializar no MBA executivo, já pensando em galgar novos desafios dentro da cooperativa. Retornei para Ivatuba novamente como supervisor, onde eu fiquei em torno de 2 anos, 2 anos e meio como supervisor de Ivatuba, e recebi a proposta para gerenciar a unidade de Congonhinhas. Isso já era final de 2010, 2011, mais ou menos. Fui para Congonhinhas para ser gestor lá da unidade de Congonhinhas. Fiquei em Congonhinhas durante 2 anos como gestor. Retornei novamente para Ivatuba como gerente de Ivatuba. 2 anos como gerente somente da unidade de Ivatuba. Depois de 2 anos, a Cocamar me deu o desafio de gerenciar a unidade de Dr. Camargo em conjunto com a unidade de Ivatuba. Ficou assim por volta de mais uns 2 anos e 2 anos e meio. Depois disso, o desafio foi iniciar a gerência da unidade de Paysandu em conjunto com o Dr. Camargo. E assim está até hoje. Legal, já tem uma experiência grande dentro da Cocamar. Eu não sabia que era gerenciado junto com o Dr. Camargo. Sim, é um desafio agora que a cooperativa criou para nós como gestor, mas é no sentido assim de colocar 2 unidades que têm um perfil parecido com o mesmo gestor e, é claro, para otimizar custos, mas também a gente entende que os processos a cada dia eles estão mais dinâmicos, está mais fácil para você saber o que acontece dentro de uma unidade, né? Está tudo mais automatizado. Então, eles estão juntando essas 2 unidades mesmo, que estão o mesmo perfil, e dando esse desafio para a gente para gerenciar. A gente sabe que a figura do gerente na unidade conta muito, o produtor ele quer muito a figura do gerente, a gente tenta suprir isso com ligações, com mensagens, mas está tendo resultados, tá? As metas que é dadas para a gente está acontecendo da mesma forma. Legal. E a gente sabe que a Cocamar é uma gigante, né, no setor de cooperativas, né? Mas gostaria que você explicasse mais para o pessoal, né, de casa. Então, o que é a Cocamar, onde ela está instalada aqui em Paysandu, e como que é esse trabalho em Paysandu especificamente, por favor. Tá. Bom, a Cocamar foi fundada lá em 1963. Ela não é uma empresa comercial, industrial comum, e sim uma organização cooperativista, né? E existe para atender os interesses dos produtores e cooperados, né, nossos. Isso é uma engrenagem muito justa. Por quê? Os seus donos, portanto, os cooperados, ao mesmo tempo, eles são donos,
eles são fornecedores e são clientes da cooperativa. O que isso significa? Ao mesmo tempo, ele compra os insumos para a sua lavoura e querem o melhor preço possível, né? O preço mais barato possível nos insumos. Depois, eles vêm e querem entregar a produção para nós pelo melhor preço possível também, para comercializar o maior preço que a gente possa pagar no soja. E no final do ano ainda querem que a cooperativa dê resultados para ele, como rateios, que a gente faz, complementos de valores no final do ano. Então, tem que ser uma sintonia muito justa, porque você conseguir vender insumos pelo melhor preço, o menor preço possível, depois conseguir receber a produção dele pelo maior preço possível e ainda dar resultado no final, tem que ser uma engrenagem bem justinha ali, girando tudo muito bem sincronizado, né? E como que a Cocamar mantém isso, né? Ela mantém uma equipe técnica para orientar os produtores quanto às melhores práticas e andamentos das lavouras. Ela fornece os insumos, então, agropecuários, realiza inúmeros eventos técnicos para transferir conhecimentos, tecnologias, recebe, armazena e comercializa a produção deles e opera também na industrialização, ou seja, ela agregando valor às matérias-primas, né? Por exemplo, ela recebe lá o soja e depois que os produtores realizam a venda, isso é muito importante frisar, tá? Que a gente nunca faz a industrialização ou vende o produto acabado antes do produtor nos vender, para não ficar exposto a risco de mercado, né? Então, depois que os produtores realizam a venda para nós dos grãos, eles são esmagados e originam o óleo, farelo ou outros subprodutos. E é importante ressaltar, a gestão da Cocamar hoje, ela está a cargo de um conselho de administração. E esse conselho é formado por cooperados que contrata profissionais executivos para os cargos de direção da Cocamar. Ou seja, o conselho contrata um presidente e um vice-presidente para fazer a gestão de toda a cooperativa. Isso tudo sobre o acompanhamento de um conselho fiscal, que também é integrado por cooperados da própria cooperativa. E ao final de cada ano, ou cada exercício, os resultados financeiros da cooperativa são distribuídos entre todos os associados também. A Cocamar tem sua sede em Maringá, conta com 87 unidades de atendimento distribuídas inicialmente somente no Paraná, hoje já está nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com o último planejamento estratégico, acabou expandindo para esses locais. Paysandu sediou a primeira unidade da Cocamar, tá? Isso é um dado histórico importante, no começo dos anos lá de 1970 ainda. E a cooperativa, ela ocupou temporariamente em Paysandu as instalações do antigo IBC, que armazenava grãos lá. E até hoje, na verdade, a Cocamar acaba ocupando essa estrutura do antigo IBC, só não tem o atendimento a cooperados lá, só armazena grãos. E mais tarde foi construída uma moderna unidade, às margens da PR-323, na saída para Cianorte, onde a gente faz os atendimentos hoje. O trabalho dela em Paysandu se resume em prestar orientação técnica aos produtores rurais para aumentarem a produtividade de suas lavouras de soja, de milho, trigo e receber e comercializar essa produção. É isso. Ah, legal. Não sabia dessa informação de que Paysandu foi a primeira unidade. Foi. O código da unidade, Diego, é o código 102 que a gente fala. Começou, o primeiro código é a 101, que é a administração. E depois vem a 102, que já é Paysandu. Foi a primeira unidade que foi fundada para a cooperativa. Ah, legal. Um gigante desse começou a expansão aqui em Paysandu. A gente tem o IBC, para quem não sabe, é lá embaixo, perto dos Jardins Itaipu 1 e 2 ali, né? Ali a Cocamar ainda utiliza até hoje. Então, em Paysandu, vocês fazem esse acompanhamento técnico, né? Esse suporte técnico para os cooperados e também recebem grãos. Isso mesmo. Assim, as lavouras, né, são assistidas por um agrônomo
que presta todas as assessorias, melhores práticas de manejo, épocas de plantio, e aí nós recebemos a produção. Apesar de não ter silo em Paysandu, nós fazemos o transbordo dos grãos para Maringá ainda in natura, mas nós fazemos esse serviço para não ter o tempo de deslocamento e o risco dos produtores sair de Paysandu e chegar até Maringá. Facilita bastante. E em Maringá tem a indústria, né, que você citou, da Cocamar. A Cocamar industrializa muitos produtos. E gostaria que a gente passasse para o pessoal assim, quais são os principais produtos que são industrializados aqui em Maringá? E se a Cocamar ela exporta esses produtos também? Ou só mercado interno? Deixa eu só fazer um comentário breve aqui, que acho que é importante a gente frisar. Hoje, a Cocamar, ela, sim, iniciou a expansão em Paysandu, mas a primeira unidade administrativa foi em Maringá, né? Então, lá se chamava Cocamar, Cooperativa dos Produtores, que iniciou em Maringá, e depois a primeira unidade operacional de recebimento foi em Paysandu. Tá? E hoje conta já com 15 mil cooperados, né, que produzem lá o seu soja, milho, trigo, café, laranja, pecuária, e o mais importante, 70% são considerados pequenos produtores, que dificilmente conseguiriam sobreviver na atividade se não pudesse contar com a ajuda da cooperativa para fazer esse pool de compra e dar essa assistência para eles, que eles não têm tanto acesso, de repente, a informações técnicas do dia a dia, né, igual um grande produtor possa ter. Importante, hoje em Paysandu são 176 cooperados. Então, vamos lá. Industrializa, sim, né, Diego? Vamos para a sua pergunta. O Cocamar mantém mais de uma dezena de indústrias em Maringá, um parque industrial próprio, onde produz alimentos prontos para consumo. E quais são esses alimentos? Óleos vegetais, de soja, milho, girassol, canola. Ela faz o café torrado e moído em Maringá, sucos e néctares de fruta, bebidas à base de soja, maioneses, ketchups e mostardas, além de óleos compostos. Ainda nesse parque, há uma indústria de rações e uma outra prestes a ser inaugurada. Tá? Até para todos os cooperados que estão nos assistindo, vai ser inaugurada a nossa indústria de fertilizantes foliares e adjuvantes. Onde vocês verem o nome Viridian, isso vai ser uma marca da Cocamar, tá? Então, todos os nossos fertilizantes foliares e adjuvantes vai ter a marca Viridian, que vai ser produzido pela própria Cocamar. Do mesmo jeito que a gente tem a marca de néctares e de sucos, né? Que não é o nome Cocamar propriamente dito, né? Purit. Hoje a gente vai ter a marca Viridian, que é da cooperativa Cocamar. E também tem uma indústria de fios têxteis, uma unidade de produção de álcool doméstico em Maringá. Eles produzem tanto a forma líquida quanto o gel. Em Marialva está localizado um moinho de trigo. Em Presidente Castelo Branco, a unidade de conservação de madeira. O Parque Industrial em Maringá produz também itens semi-acabados, como farelo de soja, óleo degomado vegetal, resíduos para alimentação animal e, enfim, várias outros derivados aí, resíduos que a gente consegue fazer produto para alimentação animal. E embora a Cocamar não tenha o foco no mercado externo, prioriza mais o mercado interno, ela exporta sim, tá? Ela exporta, mas basicamente ela exporta o farelo de soja, porque ela procura agregar valor em cima do soja antes de fazer a exportação. Então ela exporta o farelo de soja para diferentes mercados ao redor do mundo. Em alguns momentos acontece sim de exportar milho em grãos e soja em grãos também. Mas basicamente o maior volume de exportação é farelo de soja. Legal. É muito importante, né, esse modelo de industrialização, como você disse, para agregar valor, né, para a gente não sair daqui só com material cru, vamos dizer assim, se esse é o termo correto. E o modelo de cooperativa, né, que é uma coisa que eu defendo bastante, né, a nossa região é composta, a maioria, por pequenos produtores, que acredito que teriam muito mais dificuldade, né, se não tivessem acesso a cooperativas. Né? A gente sabe que o agronegócio como um todo, né, se não for a principal
é uma das principais forças da economia brasileira hoje, né? A gente sabe também, a gente ouve muito falar, uma coisa que eu converso muito com meu avô, né? Meu avô agricultor, hoje a terra está arrendada e tal, mas fala muito de agricultura, a gente conversa muito. Ele brinca, ele fala que o produtor brasileiro ele é muito eficiente da porteira para dentro, mas ainda tem muitos desafios da porteira para fora, né? Principalmente quando a gente fala da logística, quando a gente fala da comercialização, que imagino que tenha mudado muito nos últimos anos as técnicas, a velocidade da informação, né? E aí, dentro disso, eu gostaria de perguntar para você como que está, na tua opinião, a questão da duplicação da PR-323, né? Se os acessos ali para os agricultores foram respeitados, ficou mais difícil, como é que tá? Olha, a 323 é um dilema, viu? É um dilema. A gente, sim, apoia, acha importante a duplicação da 323, até pela quantidade de acidentes que acontece nesse trecho, nessa rodovia. Mas, assim, o setor agro apresentou algumas reivindicações ao governo do estado sobre a duplicação da 323 em várias oportunidades. A rodovia é importantíssima para o escoamento da produção agropecuária regional. Acreditamos que o governo tem compreensão que isso acontece, tem sensibilidade para fazer o melhor. Mas, neste momento, a 323 ela está sendo duplicada de uma forma que vai prejudicar um pouco o escoamento dessa produção. Por quê? No trecho, por exemplo, de Paysandu até Água Boa, ela só vai ter um retorno, só vai ter um pontilhão nesse trecho todo, né? A gente chama uma trincheira. Ou seja, o produtor que vai sair, por exemplo, com a produção ali da antiga destilaria, ele vai ter que descer, voltar em direção à Água Boa, até essa trincheira, que vai estar mais ou menos na baixada ali, a entrada do lote, onde o Fausto Piovesan tem um lote, onde a família, os italianos, que a gente chama ali, tem um lote, fica mais ou menos, vai dar uma volta de uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, voltando em direção à Água Boa, e depois sim fazer o contorno para vir em direção ao local de entrega. Então, isso vai aumentar o tempo de caminhão, o risco de repente, de maquinário na estrada, para manobrar o maquinário, para sair de um lado para o outro da pista. E, por exemplo, para voltar para a estrada da destilharia, hoje ele vai ter que chegar até o Pinheirão, fazer o contorno no viaduto do Pinheirão e voltar para a destilharia, então, da estrada da destilharia. Então, é um percurso assim que virou gigante, que era tão perto, né? Então, diante disso, a gente fez as reivindicações para o governo, pediu alguns retornos, mesmo que seja em nível, para ter essa passagem da pista de um lado para o outro de uma forma mais fácil para os caminhões e para os maquinários. Os caminhões ainda é um veículo um pouco mais rápido, né? Ainda, por mais que seja dificultoso para o produtor, ainda é mais rápido. Agora, a gente sabe que a maior dificuldade vai acontecer com os maquinários dele. Além de ser lento, perigoso para transportar, a gente sabe que as polícias, de forma geral, se você não tiver um batedor, até com um batedor, os policiais podem autuar os produtores para fazer esse transporte, né? Então, no começo, a gente vai sofrer um pouco. Se depois não fizer esses retornos, provavelmente nós vamos ter que criar, junto com os produtores, junto com a prefeitura, de repente, estradas vicinais, alguns retornos, algumas coisas, passando pelos próprios sítios que hoje já tem, né, os próprios lotes, fazendo algumas estradas diferentes para melhorar o acesso de um lado para o outro da pista, para não ficar trafegando em cima da 323. Até mesmo estradas paralelas na 323, para poder rodar com esse maquinário sem riscos para o trânsito ali, né? Melhora para uma turma e acaba prejudicando uma outra, né? Mas, enfim, a gente tem um longo percurso ainda aí para percorrer, a gente tem bastante coisa que a gente precisa discutir ainda com o governo, chamar o governo, fazer um novo projeto, mostrar
viabilidade, de repente, de criar esses retornos e que vai ser importante para a diminuição de acidentes e o escoamento de toda essa produção. Né? Claro que, sem dúvidas, a duplicação da rodovia para a região como um todo ela é muito positiva, né? Mas aí tem todas essas questões do acesso, né? Me preocupa muito a gente ter um acesso só, né? Com uma distância longa, então tem essa distância de deslocamento. Imagina o pessoal que está nos assistindo aí de Paysandu, um monte de maquinária agrícola tendo que fazer aquele retorno ali na frente do Pinheirão, né? A saída, é uma das saídas principais da cidade, né? Em horário de pico ali já congestiona, né? E vamos ver como que isso vai ficar, né? Essa questão do maquinário também eu já vi bastante gente se queixando, né? Que não pode rodar, né? Não pode rodar na rodovia, não pode rodar na rua, mas será que tem segurança também para deixar um maquinário caro na área rural? Muitas vezes o proprietário quer guardar esse maquinário na cidade, né? Às vezes tem o barracão junto da sua casa ou próximo da sua casa. Então, é mais um desafio aí, né? Agora, os próximos passos seriam o quê? Aumentar o diálogo com o governo? Como que tá se dando isso? Sim, Diego, a gente está procurando aumentar esse diálogo com o governo. Nós, na Expo Ingá, esse ano não teve Expo Ingá devido à pandemia, mas o ano passado, já na Expo Ingá, nós convidamos o governador para vir até dentro da Cocamar, mostramos para ele as nossas recomendações de pontos específicos para fazer esses retornos. Mais ou menos, a gente entendeu o que a gente precisa de espaço para retornos, a visão que tem entre as vias para ter o retorno. Então, a gente mostrou para ele que a gente pode alocar do espaço, do trecho de Paysandu até Água Boa, pelo menos mais 3 retornos, a gente entende isso. Por exemplo, a saída do Canção. Pensa um motorista saindo do Canção, ou vai sair por dentro de Paysandu hoje, né? Que vai congestionar o trânsito de Paysandu sem contar o risco. Mas se ele for sair para a rodovia e precisar ir para Maringá, então ele vai ter que sair ali do CD do Canção e ir até lá embaixo no retorno, rodar, sei lá, mais uns 5, 7 quilômetros mais ou menos, para fazer o retorno, para depois voltar para Paysandu. Então, a gente entende que na frente do Canção, na saída do Canção ali, mais ou menos, onde está hoje o Tessut está construindo uma estrutura ali, seria um local que poderia ser feito uma nova trincheira, seria importante para o município, para o desenvolvimento da cidade, uma nova trincheira ali. Depois, uma nova trincheira, mais ou menos onde hoje é o cemitério dos caboclos, fazer um retorno em nível, se for possível ali. E depois, lá na Baixada do Lupe, que a gente fala, lá também caberia mais um retorno em nível. A gente sabe que ainda vai ter pessoas que vai ficar um pouco prejudicada nesse percurso, mas a gente acredita que melhora muito o fluxo e a passagem de implementos, fazendo pelo menos mais esses 3 retornos, né? Então, a gente já procurou o governo, nós estamos, neste momento, buscando parcerias com as empresas, por exemplo, juntar a Cocamar, o Tessut, o Canção, o pessoal que está fazendo aquele loteamento bem na saída ali de Paysandu também é interessado nesse projeto. De repente, juntar todas as pessoas e mostrar para o governo, através de um estudo já pronto do retorno, quanto vai custar, e pedir para o governo, de repente, licitar esses retornos, que não vai ficar tão caro. Segundo ele, nesse momento não está fazendo, não dá para inserir nesse projeto que já está sendo realizado as obras ali, porque já foi licitado, e não tinha um recurso alocado já para aumentar o valor da licitação. Mas, enfim, nós temos esperança que assim que terminar a duplicação, a gente consiga imputar lá um novo projeto para conseguir fazer esses retornos, para melhorar essa logística para todo mundo aí de Paysandu. Não, é legal que você citou, a gente está falando aqui dos retornos, né? Não é só para a agricultura, né? Eles vão ser muito úteis para a cidade como um todo, né? Como você disse aí, o centro de distribuição do Canção ali, que tem um fluxo enorme, né? Se esses caminhões tiverem que passar no centro,
A cidade não suporta, né? O trânsito não suporta. Aquelas travessias elevadas ali na Avenida Curitiba, por exemplo, a própria Avenida Ivaí, fica perigoso até. Temos os loteamentos também ali do outro lado da rodovia, né? Nas proximidades ali do Jardim Canadá, só que do outro lado da rodovia, estão sendo feitos. Como vai ficar esse acesso, né? Se não tem uma pista paralela, não tem os retornos, né? Eu acho, inclusive, que tem que ser feita assim uma união do poder público, da cooperativa, da associação comercial, porque é uma coisa que beneficia a cidade inteira, esses retornos, né? Potencializa, inclusive, a vinda de novas indústrias. Imagine, a gente tem um trecho muito bom de rodovia ali, e se não tem os retornos, fica mais difícil para as indústrias se interessarem, as empresas se interessarem em se instalar ali, né? Sim, inclusive, a própria prefeitura de Paysandu tem um terreno, né, ali um pouco para frente da Cocamar, em direção à Água Boa, que, pelo que eu conversei com o vice-prefeito, a intenção ali é criar uma zona industrial, né? Então, como que ficaria a saída, o fluxo de caminhões, as saídas desses caminhões, a logística, para que teoricamente sairia mais para Maringá do que em direção à Água Boa, Doutor Camargo, né? Então, ficaria ruim essa saída para eles, né? É muito complicado. Inclusive, o Thiago Pertilli, meu amigo aqui, está comentando. Esses retornos melhorariam muito o fluxo de pessoas e veículos. Não é possível que um projeto que divide a cidade de tal forma não seja revisto. A gente sabe que a questão pública também ela é muito burocrática, né? Se fosse uma obra privada que percebesse que tem alguma coisa errada no meio, você corrige na hora, né? A obra pública não dá para você paralisar ela, já está acontecendo, já foi licitada, mas já pode, se o governo do estado assim entender, já pode começar os procedimentos para licitar essas melhorias aí, né? É isso que a gente está trabalhando, inclusive junto com o Santo, que é também produtor, vice-prefeito, né? E ele também está nos ajudando, nos assessorando, para tentar criar essa conversa desde agora, para não deixar esfriar, porque a gente sabe que depois acomoda também, se falar que está tudo bem, né? Acomoda o pessoal da política aí, a gente sabe os momentos que a gente tem mais força, né? Chega próximo de eleições, a gente tem um pouco mais de força para fazer os pedidos, as solicitações. Então, a gente está buscando o nosso maior interesse nesse momento é fazer uma parceria com os maiores interessados e conseguir fazer, sim, um projeto executivo, de repente, desse trecho, que não fica barato para colocar esses retornos e chegar no governo e mostrar, o projeto está aqui, isso contempla as necessidades praticamente de todo o comércio, de todos os agricultores, e vamos ver se você aloca dinheiro para fazer as licitações para atender a região, né? Então, a nossa parte, com certeza, nós estamos fazendo, e não é de hoje, tá? Antes mesmo de acontecer a primeira licitação, nós já fomos buscar o DR para mostrar as nossas dificuldades, porque a gente teve acesso, antes da licitação, de como seria feito isso, e naquele momento o DR falou, olha, o projeto já está pronto, está finalizado, já foi para licitação, apesar de não ter licitado, agora não é o momento da gente parar a licitação para ver coisas diferentes do governo, até porque o valor alocado para aquilo lá não vai contemplar todos esses retornos. Numa segunda etapa, nós vamos conversar sobre isso. Então, a nossa esperança é que ele cumpra, então, com a palavra, né? Numa segunda etapa, aí a gente vai cobrar para fazer esses retornos. Não, né, continuar firme aí, né? Porque, como você disse, 2022 tem eleição para governador, para deputado, então é a hora de dar uma apertada aí, entre aspas, para a gente conseguir as coisas para nossa região. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Luiz Alberto, meu amigo. A Margarete Gardim está mandando uma boa noite aqui para você. Boa noite. O Sandro Matheus, que é meu primo, cooperado aqui de Paysandu, da Cocamar. Está mandando um alô também, Sandrão. Mandar uma boa noite para a Suene, minha esposa, que está nos assistindo, sempre acompanhando. Ô, Tânia, boa noite também. Jorge Luiz
Luca tá mandando um boa noite. Boa noite, Jorge. Guilherme Amando, Heraldo Moreira, meu amigo, boa noite para vocês. Robson Arres, que está nos acompanhando aqui também. Ô, Robson, boa noite, Júlio Robson. Camargo, Everton Santos. Boa noite ao A audiência gerente. tá boa, hein? Passamos de 50 pessoas ao vivo aqui. Oh, bacana. Ó, boa noite também para os gerentes da Cocamar, que falou que ia prestigiar a live aí, mas... Ah, legal. O André Franco está falando aqui que o Dr. Camargo, o código 106, também é uma das primeiros escritórios aí. Olha, falar um pouquinho assim... A Rose von Krieger. Pode falar, Diego. Claro, pode falar, por favor. Fale que você estava falando das primeiras unidades. Pelos códigos das unidades, tá? 102 Paissandu, 103 São Jorge do Ivaí, 104 Jussara, 105 Floresta, 106 Dr. Camargo. Então, eu tenho, assim, 2 unidades que é pioneira sobre a minha gestão, né? A responsabilidade é grande até pela proximidade de Maringá, né? Porque o produtor conhece todo mundo da diretoria, do conselho, então a responsabilidade nossa é bem grande. E até você comentou isso, mas quantas unidades a Cocamar já tem agora? Mas tem 87 unidades já. 87 unidades. 87 unidades. Mato Grosso do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Por enquanto, nesses 3 estados. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul está mais na região sul, aqui, bem na divisa já com o Paraná. O Paraná está na região norte e noroeste. Cresceu muito, né? Cresceu. Principalmente de 2010 para cá, falando um pouco sobre essa expansão, então, né? Ela cresceu muito nos últimos anos. Ela fez um planejamento estratégico que é revisado a cada 5 anos, e no período de 2015 até 2020, ela previu uma expansão regional e avançou para essas regiões do Paraná, que até então ela atuava aqui na região noroeste do Paraná, né? Era Maringá em direção a Autônia, Iporã, Paranavaí, Paranacite aqui, né? E então, a partir desse planejamento estratégico de 2015, 2020, ela mudou, aliás, um planejamento estratégico ainda de 2010, 2015, ela migrou para a região de Londrina, quando ela teve a oportunidade de pegar ali a região da Cocal, da região da Corol. A região da Corol, a Corol teve algumas dificuldades financeiras, não estava conseguindo arcar com os seus compromissos, e a Cocamar pegou as estruturas da Corol para tocar. Foi, inclusive, quando eu virei gerente lá em Congonhas, né? Congonhas é uma das estruturas da região de Londrina ali. Então, a Cocamar daí expandiu para a região do norte, pioneiro do Paraná. E aí, no planejamento estratégico 2015, 2020, aí começou a expandir para as regiões de São Paulo e Mato Grosso do Sul, abrindo uma série de unidades também nessa região. E agora, para o ciclo 2020-25, que já está sendo realizado, feito, né? A expansão continua, mas nem tanto no ponto de vista horizontal como foi a de 2010, 2015, 2015, 2020. Tá? E sim um crescimento mais vertical. O que a gente pensa agora é aumentar a participação de mercado. E mesmo assim a cooperativa não deixar de aproveitar as oportunidades para ingressar em novas regiões. Mas a gente quer aumentar o share, a participação nas unidades que já estão hoje instaladas, nas cidades instaladas. O nosso objetivo em 2020, a previsão de faturamento é faturar já 5,7 bilhões de reais, e esse planejamento estratégico agora para 2025 é chegar a 10 bilhões de reais. Então, assim, são metas bem desafiadoras. Se a gente analisar de 2010 para 2015, a Cocamar quase dobrou de tamanho, tá? Ela faturava um pouco mais de 1,5 bilhão. 2015 atingiu 3 bilhões praticamente. De 2015 para 2020, o desafio era chegar a 6 bilhões. Lá em 2015, a gente cravou que 2020 a gente
queria chegar a 6 bilhões. Aconteceu alguns percalços, né, algumas vitórias, algumas derrotas, alguns planejamentos que deu muito certo, a maioria deu muito certo, e a nossa previsão de faturamento esse ano ia chegar a 5,7 bilhões. Então, se a gente analisar 5 anos de planejamento e a gente errar por 300 milhões, é muito pouco a margem de erro em relação àquilo que a gente planejou lá em 2015, né, para 2020. E agora, quase que dobrar novamente para 2025, chegando a 10 bilhões em 2025.